Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar dos direitos sociais. No artigo 6º da Constituição Federal, o legislador constituinte enumerou um rol de direitos sociais. Depois, passou a tratar especificamente dos direitos sociais dos trabalhadores, tanto os individuais, no artigo 7º, como dos coletivos, do artigo 8º ao artigo 11º. Vamos ler a Constituição? Constituição Federal, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, de acordo com o artigo 6 da Constituição, o legislador constituinte enumerou vários direitos que ele entende ser fundamentais no aspecto social, conhecidos direitos fundamentais de segunda geração, aqueles que demandam uma atuação positiva do Estado, uma prestação do Estado. Vai aparecer aí na tela para vocês um processo mnemônico para ajudar a gente a memorizar esses 12 direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. É uma brincadeira, gente. Diz assim: ademais, temos LPs. LPs são aqueles long plays, né? Aqueles discos de vinil antigos. Por que ademais temos LPs? Ademais, o A de alimentação, D e MA é assistência aos desamparados, MA, proteção à maternidade e à infância, S, segurança, T, trabalho, E, educação, MO, moradia, S, saúde, L, lazer e PS, previdência social. Então é uma brincadeira aí para ajudar a gente a fixar, a memorizar os 12 direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição. As emendas constitucionais, número 26 de 2000 e 64 de 2010, incluíram as expressões moradia e alimentação no caput do artigo 6º. Elas não estavam na redação original da Constituição. O rol do caput do artigo 6º, ele não é taxativo. A própria Constituição estabelece outros direitos sociais, como direito à cultura, direito ao desporto, os direitos da família, da criança, do adolescente, do idoso, os direitos dos índios. Além disso, há direitos sociais que decorrem dos previstos na Constituição. E é possível ainda a criação de outros direitos sociais pela legislação infraconstitucional. Os direitos sociais, eles são caracterizados pela irrenunciabilidade. Portanto, eles não podem ser anulados pela vontade dos interessados, ou no caso, por exemplo, das relações de trabalho, pela vontade das partes contratantes. A doutrina discute se os direitos sociais individuais seriam ou não cláusulas pétreas em função do disposto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Quando o STF declarou que o princípio da anterioridade tributária gozava dessa proteção, deixou claro que a expressão direitos e garantias individuais engloba não apenas os direitos e garantias inscritos no artigo 5º da Constituição Federal, podendo atingir direitos e garantias previstos em outros dispositivos da Constituição. Portanto, o fato de os direitos sociais estarem concentrados nos artigos 6º, 7º a 12 e 193 a 232 da Constituição não impede que a eles não se reconheça a condição de cláusula pétrea. Grande parte da doutrina é favorável a que se considere que os direitos sociais individuais gozam de proteção constitucional na condição de cláusula pétrea. O STF, entretanto, ainda não se manifestou sobre o enquadramento dos direitos sociais de caráter individual na previsão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Portanto, para essa questão, ainda não há uma conclusão definitiva. Quem são os beneficiários dos direitos sociais? Apesar dos direitos sociais destinarem-se genericamente a todas as pessoas, eles destinam-se principalmente aos hipossuficientes, ou seja, aqueles que necessitam da ação do poder público
para obter as condições materiais mínimas para o seu desenvolvimento. Logo após declarar os direitos sociais no artigo 6º, a Constituição passa a tratar dos direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores abrangem os direitos individuais, inseridos no artigo 7º, e os direitos coletivos, que estão do artigo 8º ao artigo 11º. O artigo 7º da Constituição fala dos trabalhadores urbanos e rurais. O parágrafo único, por sua vez, trata dos empregados domésticos. A Constituição Federal sujeita os empregados domésticos a um regime especial, negando-lhes alguns dos direitos previstos para os demais trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com o estabelecido no caput do artigo 7º. A Constituição Federal estendeu ainda alguns dos direitos do artigo 7º para o servidor público civil. Vocês podem ver isso lendo o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, e para o servidor público militar. Vão encontrar isso no artigo 142, parágrafo 3º. Mas, afinal de contas, quem são os trabalhadores que estão protegidos por todos aqueles direitos sociais previstos nos incisos do artigo 7º? De acordo com o artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Os doutrinadores costumam identificar uma relação de trabalho por meio do preenchimento de 4 características. Quais são essas características? Caráter personalíssimo, ou seja, o contrato de trabalho é celebrado intuito personae, obrigando o trabalhador a executá-lo diretamente, sem poder transferir suas obrigações a um terceiro. Segunda característica, a subordinação. O trabalhador está sujeito às ordens do patrão nos limites da lei e do contrato de trabalho. Ao empregador cabe o comando da atuação profissional. Terceira característica, a remuneração, também chamada de onerosidade. A contraprestação em dinheiro que o empregador deve ao trabalhador pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de trabalho. E, por fim, a quarta característica é o caráter de permanência do vínculo, no sentido de que o contrato de trabalho é realizado por prazo indeterminado. Sendo assim, o artigo 7º da Constituição aplica-se aos trabalhadores típicos, empregados rurais e urbanos, ou seja, aquele cuja relação de trabalho preenche essas 4 características que nós acabamos de apontar: caráter personalíssimo, remuneração, subordinação e caráter de permanência. Entre os direitos coletivos, temos a liberdade sindical, artigo 8º, o direito de greve, previsto no artigo 9º, de participação laboral, artigo 10º, e de representação na empresa, previsto no artigo 11º. Passemos a tratar agora dos direitos individuais dos trabalhadores, previstos no artigo 7º da Constituição. Os 3 primeiros incisos do artigo 7º tratam da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Convido vocês a me acompanharem na leitura do caput e do inciso 1 do artigo 7º. O artigo 7º diz assim: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Esse dispositivo não garante a estabilidade do trabalhador urbano ou rural. Antes, busca dotá-lo de uma proteção contra o arbítrio do empregador. O legislador constituinte, em vez de assegurar a estabilidade no emprego, optou por estabelecer como obrigatório o fundo de garantia do tempo de serviço. A Constituição determina a elaboração de uma lei complementar que proteja o trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa por meio da previsão de indenizações ou outras medidas passíveis de imposição ao empregador com o objetivo de intimidá-lo a dispensar seus empregados sem motivo justo. A Lei Complementar 110 de 2001 estabelece uma multa indenizatória de 50% do valor depositado no FGTS
sendo que 10% vão ser depositados no Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e o restante vai ser pago como indenização compensatória ao empregado. Há 3 hipóteses, entretanto, em que o trabalhador não poderá ser dispensado sem justa causa. Quais são esses casos? Do empregador eleito para o cargo de direção em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, conhecido como CIPEiro, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Isso está previsto no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 10, inciso 2, a linha A. Outra estabilidade, prevista pela Constituição, é da trabalhadora gestante, desde a confirmação de sua gravidez até 5 meses após o parto. Está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B, também do ADCT. E, por fim, do empregado eleito para o cargo de direção ou representação sindical, ainda que na condição de suplente, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Isso foi previsto no artigo 8º, inciso 8 da Constituição. Passemos à leitura do inciso 2 do artigo 7º. Diz o seguinte: seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O seguro-desemprego visa prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado por ter sido dispensado sem justa causa. Na verdade, ele é um direito de natureza previdenciária, cuja intenção é assegurar ao trabalhador despedido sem justa causa um benefício financeiro temporário, pelo período de 3 a 5 meses, nos termos da legislação aplicável à matéria. No caso, atualmente, é a Lei 8.900, de 94. Além desse caráter involuntário da dispensa, a legislação impõe outros requisitos para a aquisição do direito ao seguro-desemprego pelo trabalhador. Isso é matéria tratada pela norma infraconstitucional, pela legislação. Leiamos juntos agora o inciso 3 do artigo 7º. Fundo de garantia do tempo de serviço. O FGTS ele veio substituir o antigo sistema de estabilidade que eu já comentei com vocês. Ele é uma reserva financeira que serve de garantia mínima para o trabalhador passível de liberação nos casos previstos na legislação. A Lei 8.036 de 90, ela regula o FGTS. De acordo com essa lei, os depósitos no fundo podem ser liberados para o trabalhador, entre outras hipóteses, nos casos de despedida sem justa causa, extinção total da empresa, aposentadoria, falecimento do trabalhador, pagamento parcial das prestações de financiamento para aquisição de imóvel próprio, liquidação extraordinária de saldo devedor de financiamento imobiliário, pagamento total ou parcial do valor da aquisição do imóvel próprio, enfim, situações como essa. O fundo ele é formado pelas contribuições dos empregadores, a razão de 8% do salário mensal do trabalhador. Vamos falar agora dos direitos trabalhistas relativos ao salário. Me acompanhe na leitura do inciso 4 do artigo 7º. Salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Viram quanta coisa dá para fazer com o salário mínimo? A Constituição impõe à União a fixação em lei de caráter nacional de um valor mínimo a ser garantido aos trabalhadores pela prestação dos seus serviços. Esse valor deveria ser suficiente para o atendimento de todas as necessidades mencionadas no inciso 4 que a gente acabou de ler. A fixação do salário mínimo ela deve ser objeto de lei ordinária, mas a jurisprudência admite o uso de medidas provisórias com essa finalidade. Aliás, é até bastante comum o reajuste do salário mínimo por meio de medidas provisórias. É inconstitucional a fixação de salário pelos estados, Distrito Federal e municípios em valor inferior ao definido pela União. Na prática, existem leis estaduais que definem o valor do salário mínimo em patamar superior ao salário mínimo nacional. Encerrando o inciso 4,
o Constituinte veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Apesar da taxatividade desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal tem admitido que ele seja utilizado para a fixação de obrigações alimentícias, a pensão alimentícia. Passemos ao inciso 5 do artigo 7º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O inciso 5 do artigo 7º da Constituição assegura aos trabalhadores piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Esse piso salarial corresponde ao menor salário que pode ser pago aos membros de uma determinada categoria profissional, que pode ser constituída por várias profissões, como, por exemplo, a categoria dos bancários. A Constituição impõe a fixação do piso salarial levando-se em conta a extensão e a complexidade do trabalho. Essa fixação pode se dar por meio de lei, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, ou mesmo por sentença normativa proferida pela Justiça do Trabalho. Próximo inciso, inciso 6. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. O inciso 6 prevê a irredutibilidade do salário, mas ressalva que ele pode ser reduzido em decorrência de convenção ou de acordo coletivo. Existem 4 princípios básicos de proteção ao salário. Primeiro, princípio da irredutibilidade. A irredutibilidade ela não é absoluta, mas depende de negociação coletiva, na qual é obrigatória a participação do sindicato, como nós vamos ver no artigo 8º, inciso 6 da Constituição. Segundo princípio, princípio da inalterabilidade prejudicial. Os salários são inalteráveis por ato unilateral do empregador e prejudicial ao empregado. Não pode o empregador, que contratou o empregado para ganhar determinado salário, querer por conta própria reduzir o salário dele. Isso é inadmissível. Terceiro princípio, princípio da impenhorabilidade. Os salários são impenhoráveis, salvo, como a gente já comentou aqui, no caso do pagamento de pensão alimentícia. E por fim, o princípio da intangibilidade. Os salários não podem sofrer descontos, ressalvados os casos previstos na lei, ou em convenções coletivas, ou em casos de danos causados pelo empregado. O inciso 4 do artigo 7º da Constituição assegura aos trabalhadores o salário mínimo nacionalmente unificado. Além disso, o artigo 7º, inciso 5, prevê o piso salarial como o valor mínimo a ser pago aos integrantes de uma determinada categoria profissional ou profissão regulamentada. De forma que esses dois valores, o salário mínimo e o piso salarial, representam os limites para a possibilidade de redução do salário. Passemos à leitura do inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Esse inciso garante o salário mínimo até mesmo para aqueles que recebem remuneração variável. Por exemplo, os vendedores que recebem parte em salário, parte em comissão. Mesmo naquele mês que eles não venderem nada, eles vão ter assegurado um salário mínimo. Próximo inciso que eu convido vocês a me acompanharem na leitura é o inciso 10. O inciso 10 diz assim: proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. A parte inicial desse inciso determina que a lei estabeleça mecanismos de proteção ao salário. Já na parte final, declara que é crime a retenção dolosa pelo empregador do salário devido ao empregado. Portanto, quando o empregador tem condições, mas ainda assim se nega a efetuar o pagamento do salário, ele praticará uma conduta caracterizada como criminosa, de acordo com o que definir a legislação penal. Agora, cabe registrar aqui o seguinte: até hoje não existe nenhuma lei definindo esse novo tipo penal, de forma que esse dispositivo constitucional é inaplicável. Embora seja considerado criminosa essa conduta, ninguém foi preso até hoje por causa disso. Vamos ver agora os direitos trabalhistas relativos às demais vantagens de natureza salarial. Inciso 8. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O 13º, também conhecido como gratificação natalina,
ele é devido ao trabalhador ativo com base na sua remuneração integral e ao inativo com base no valor dos seus proventos. Próximo inciso, inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O inciso 9 prevê como direito do trabalhador a remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno, contemplando o adicional de trabalho noturno. Cabe à legislação ordinária fixar o que se considera horário noturno e a duração da hora noturna, além do valor do adicional. O artigo 73 da CLT, no seu parágrafo 2º, diz que considera-se noturno para efeitos do artigo o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Esse mesmo artigo determina o adicional de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Além disso, a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Por fim, cabe registrar que o adicional noturno pode ser cumulado com o adicional por hora extra. Passemos à leitura do próximo inciso. Artigo 7º, inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. O salário família não é pago pelo empregador pela contraprestação de um serviço. E, na verdade, ele é um benefício previdenciário pago pela Previdência Social, de acordo com o que dispõe o artigo 201 da Constituição. Esse inciso ele foi alterado pela Emenda Constitucional número 20 de 98, que restringiu o direito aos trabalhadores de baixa renda. Apesar de alguns doutrinadores alegarem a inconstitucionalidade dessa alteração promovida pela Emenda Constitucional número 20 de 98, que extinguiu o direito ao salário família para os trabalhadores de uma forma geral, limitando apenas aos trabalhadores de baixa renda, o STF não proferiu qualquer decisão sobre a matéria. Portanto, deve-se considerar válida a limitação imposta pela Emenda Constitucional. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. O inciso 16 trata do adicional de serviço extraordinário, conhecido adicional de hora extra. Cabe à legislação ordinária fixar em quanto o valor do serviço extraordinário vai exceder o valor da hora normal de trabalho. Obviamente, respeitado o parâmetro constitucional, segundo o qual aquele valor será superior em pelo menos 50% a este. A CLT permite um aumento da jornada normal de trabalho em até 2 horas diárias, trazendo hipótese em que a ampliação pode ser por período até superior. Próximo inciso, artigo 7º, inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Há 2 direitos previstos nesse inciso. O direito ao gozo de um período de férias remuneradas a cada ano e o direito a ter a remuneração de férias acrescida em pelo menos 1/3 da remuneração normal. A Constituição não diz quanto será o período de férias. Essa matéria cabe à legislação ordinária fixar. A CLT fixa em 30 dias por ano o período de férias como regra geral, mas ela admite a redução do período de férias no caso de faltas injustificadas do trabalhador durante o período de aquisição. A remuneração de férias supera a remuneração normal do trabalhador em pelo menos 1/3. Esse valor a maior é conhecido como adicional de férias. Próximo inciso, inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Esse dispositivo é um dispositivo híbrido. Ele possui uma parte de eficácia plena, quando diz no mínimo de 30 dias, e outra parte relativa à sua ampliação proporcional à antiguidade do trabalhador. Apesar de contemplado na Constituição como um direito dos trabalhadores, na verdade o aviso prévio é também um direito do empregador. Por quê? Porque ele consiste na obrigação que tem qualquer uma das partes contratantes, o trabalhador e o empregador, de comunicar à outra parte a sua intenção de extinguir aquele vínculo trabalhista numa data determinada. Inciso 23 trata do
adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Apesar da observância das normas de saúde, de higiene, de segurança, algumas atividades, não há como negar, são nocivas à saúde do trabalhador. Por causa disso, o legislador constituinte previu um acréscimo de remuneração a fim de compensar o risco ou as futuras sequelas que pudessem ser contraídas em decorrência de se exercer de maneira continuada aquela atividade insalubre ou perigosa ou penosa. Os conceitos de insalubridade e de periculosidade estão na CLT, na Lei 5.452 de 43. O conceito de insalubridade está no artigo 189 e o conceito de periculosidade se encontra no artigo 193. O conceito de penosidade não foi previsto na CLT. A Lei 8.112 trata do tema, mas ela só se aplica, no caso, aos servidores públicos. Isso está no artigo 71 da Lei 8.112. Trata do tema penosidade. Passemos a tratar dos direitos relativos à jornada de trabalho. A compensação de horários, ela permite a instituição de uma jornada de trabalho flexível. A Constituição Federal, seu artigo 7º, inciso 13, autoriza a compensação desde que mediante acordo ou convenção coletiva. É proibida a celebração de qualquer ajuste desse tipo, prevendo ampliação da jornada de trabalho. O inciso 14 diz o seguinte: jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Turnos ininterruptos de revezamento ocorrem quando o trabalhador, salvo pequenas paradas, presta seus serviços de maneira contínua nas empresas que funcionam permanentemente, não cessando suas atividades em nenhum momento dentro do período de 24 horas. Por exemplo, o operador do alto forno de uma companhia siderúrgica. Encerra-se um turno de trabalho e imediatamente inicia-se outro. Nesse caso, os trabalhadores não terão um período de descanso razoável, o que fez com que o legislador constituinte estabelecesse uma jornada de trabalho diária menor, correspondendo, no caso, a 6 horas. A maior parte da doutrina considera constitucional apenas a negociação que resulte em redução da jornada para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, e não a sua ampliação, porque isso iria em encontro ao desejo do legislador constituinte originário. Repouso semanal remunerado, licenças e aposentadoria. Inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O repouso semanal remunerado é um período de 24 horas por semana, no qual o trabalhador, sem prejuízo do seu salário, terá direito a não prestar os serviços, sendo esse período considerado como de efetivo exercício de suas atividades para todos os fins legais. Segundo a Constituição, esse período de descanso será preferencialmente aos domingos. Logo, o empregador terá direito a escolher outro dia da semana como de descanso do trabalhador, de acordo com a necessidade de serviço. O artigo 7º, inciso 18, trata da licença gestante. Diz o seguinte: licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Esse inciso tem o objetivo de proteger o mercado de trabalho da mulher, a instituição familiar e também a maternidade. A agência Câmara de Notícias publicou a seguinte nota: tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição, PEC 515 de 2010, do Senado, que prorroga a licença maternidade de 4 para 6 meses. Então fiquem atentos. Em breve, provavelmente, a Constituição será alterada e essa licença passará a ser de 6 meses. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. O homem também tem direito a afastar-se temporariamente do trabalho por causa do nascimento do filho. A licença paternidade necessita ainda de regulamentação. O artigo 10 do ADCT fixou provisoriamente em 5 dias o período da licença paternidade até a edição da lei requerida, o que não foi feito até hoje. Injustiça, né? Para a mulher, 120 dias, para o homem, 5 dias. Passemos ao próximo inciso, inciso 24, que trata da aposentadoria.
Aposentadoria significa o ato pelo qual o poder público ou empregador confere ao empregado, ou no caso funcionário público, a dispensa do serviço ativo a que ele estava sujeito. Embora ele continue a receber sua remuneração, que tecnicamente passa a se chamar provento, ou parte dela, ele não precisará mais trabalhar. Proteções trabalhistas especiais. O inciso 20 diz o seguinte: proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Em virtude da concessão de direitos trabalhistas à mulher, era de se esperar uma retração do mercado de trabalho em relação à mão de obra feminina. O legislador constituinte, sensível a essa situação, estabeleceu para que o legislador ordinário editasse normas, fizesse leis, buscando proteger o mercado de trabalho da mulher. Passemos à leitura do próximo inciso. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A lei irá detalhar os critérios de saúde, higiene e segurança que deverão ser observados pelos empregadores no local de trabalho. Isso é mais uma norma programática, mais um comando do legislador constituinte para que o legislador ordinário atue no sentido de editar uma lei visando essa redução de riscos. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Até o momento, esse dispositivo não foi regulamentado. A intenção do legislador constituinte era proteger os trabalhadores contra a redução dos postos de trabalho que poderiam ocorrer em face da automação, que substitui o trabalho humano pelo trabalho das máquinas. O legislador ordinário deverá definir o que é automação e deverá criar instrumentos que visem a proteção dos trabalhadores contra esse fenômeno. Mais uma norma programática. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Esse inciso trata de dois tipos de indenização. Inicialmente, um seguro às custas do empregador, que será devido em todo e qualquer acidente de trabalho. E a indenização devida nos casos em que o empregador incorrer em dolo e culpa. Inciso 33. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Esse inciso foi alterado pela Emenda Constitucional número 20, de 98. Foram feitas duas alterações. O aumento de 14 para 16, como idade mínima para o exercício de qualquer trabalho, e a fixação da idade mínima de 14 anos para admissão na condição de aprendiz. Vamos falar agora dos direitos trabalhistas vinculados ao princípio da isonomia. O inciso 30 do artigo 7º diz o seguinte: proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Além de ter fundamento no princípio da igualdade, a vedação desse inciso encontra amparo também entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão lá previstos no artigo 3º, no caso específico, artigo 3º, inciso 4. O inciso 31 diz o seguinte: proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Também, além de ter fundamento no princípio da igualdade, a vedação desse inciso encontra amparo lá nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual e técnico, e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Independentemente das características próprias do trabalho, se ele é predominantemente ou exclusivamente manual, técnico ou intelectual, os trabalhadores têm os mesmos direitos, têm as mesmas vantagens e garantias do ponto de vista trabalhista. O inciso 34 dispõe igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Lembra quando comentamos no início da aula as 4 características do trabalhador típico? Pois bem, o trabalhador avulso não se enquadraria nessa situação. Logo, ele não estaria protegido pelos incisos do artigo 7º. Mas, em função do disposto nesse inciso, o legislador constituinte assegurou ao trabalhador avulso os mesmos direitos do trabalhador
permanente. Demais direitos. No artigo 7º, inciso 11, temos o seguinte: participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Eis aí uma norma programática. O legislador constituinte achou interessante que os trabalhadores tivessem uma participação nos lucros e caberia à lei regulamentar, essa matéria já foi regulamentada. Quanto à participação na gestão das empresas, isso ainda falta regulamentação. Próximo inciso, inciso 25, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Esse inciso foi alterado pela emenda constitucional número 53 de 2006. A redação original previa que essa assistência seria até 6 anos de idade. A Constituição então foi alterada, foi reduzido para 5 anos. Há alguns autores que alegam a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, mas até o momento essa questão não chegou ao STF, de forma que a norma permanece válida. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Na redação antiga, havia uma distinção, havia regras distintas para os trabalhadores urbanos e rurais. Atualmente, por força da emenda constitucional número 28 de 2000, o tratamento jurídico é idêntico para ambos, trabalhadores urbanos e rurais. O legislador constituinte estabeleceu 2 prazos prescricionais para que os trabalhadores possam instaurar processos judiciais relativos a créditos oriundos do contrato de trabalho. O primeiro prazo transcorre enquanto está em vigor o contrato de trabalho, e ele é de 5 anos. O segundo prazo, ele se dá após o término do contrato de trabalho, e esse prazo é de 2 anos. A emenda constitucional número 28 de 2000 revogou o artigo 233 da Constituição. Direitos coletivos dos trabalhadores. A partir do artigo 8º até o artigo 11, o legislador constituinte passou a tratar dos direitos coletivos dos trabalhadores. Iniciamos pela liberdade de associação profissional ou sindical. Os direitos coletivos dos trabalhadores, como eu já disse, previstos entre o artigo 8º e o artigo 11, tratam da liberdade de associação profissional e sindical, do direito de greve no artigo 9º, do direito de participação laboral, no artigo 10º, e do direito de representação na empresa previsto no artigo 11. Comecemos pela leitura do caput do artigo 8º. Diz o seguinte: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. O artigo 8º garante, então, a liberdade de associação profissional e sindical nos termos ali dispostos. Prevê 2 modalidades de associação, a sindical e a profissional. No inciso 1 do artigo 8º, estão estabelecidas que o cumprimento só é exigido o cumprimento de uma formalidade para a constituição dos sindicatos. O quê? O registro no órgão competente, o qual, segundo o Supremo Tribunal Federal, é o Ministério do Trabalho. Não cabe qualquer espécie de autorização, seja de autoridade política, administrativa, como requisito para registrar o sindicato. Não há sequer margem de liberdade a ser exercida pelo poder público nessa questão. O legislador constituinte foi taxativo. O inciso 2 do artigo 8º diz que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Sindicato é a entidade que representa diretamente a categoria profissional ou econômica. São eles os destinatários dessa norma constitucional que veda a criação numa mesma base territorial com tamanho inferior a de um município. Então, por exemplo, não é possível haver 2 sindicatos dos professores de primeiro grau do município de Niterói. É possível ter um no município de Niterói, outro no município do Rio de Janeiro. Ou pode ter apenas um
no estado do Rio de Janeiro. A questão é com o patamar mínimo, não pode ser inferior a de um município. O inciso 3 do artigo 8º estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse inciso traz a principal prerrogativa dos sindicatos. É variada a legitimidade do sindicato, seja ele atuando na defesa dos interesses individuais dos membros da categoria ou na defesa dos interesses coletivos da categoria. No primeiro caso, nós temos representação processual. É uma situação na qual o sindicato atua em nome alheio na defesa de interesses alheios. Ou seja, ele atua em nome de certos membros da categoria na defesa dos interesses individuais deles. Já no segundo caso, nós temos a hipótese de substituição processual. Nessa, o sindicato atua em nome próprio na defesa dos interesses alheios. Sendo assim, o sindicato atua em seu próprio nome na defesa dos interesses coletivos da categoria profissional ou econômica. Não é necessária a autorização expressa dos membros da categoria para que o sindicato possa atuar na defesa dos seus interesses coletivos. Não se aplica às entidades sindicais a regra prescrita para as entidades associativas em geral, lá do artigo 5º, inciso 21, pois a autorização está implícita nas próprias finalidades do sindicato. Entretanto, para atuar na defesa dos interesses individuais de certos integrantes da categoria, aí sim, faz necessária a autorização expressa dos representados. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. O inciso 4 do artigo 8º trata das principais fontes de custeio da organização sindical. Esse inciso contempla duas contribuições: a confederativa, que é fixada pela Assembleia Geral, que tem por destinação o custeio do sistema confederativo da representação sindical, e a contribuição sindical, que é prevista em lei, que corresponde, portanto, a um tributo. A incidência da contribuição confederativa decorre da filiação ao sindicato. Logo, ela só pode ser exigida dos filiados ao sindicato, não alcançando aqueles que não forem filiados. Já a contribuição sindical, ao contrário, decorre do fato de eles pertencerem a certa categoria profissional ou econômica. Logo, ela é exigida de todos os membros dessa categoria, sejam filiados ou não ao sindicato. Portanto, são duas contribuições independentes. O membro da categoria não filiado ao sindicato está sujeito apenas à contribuição sindical, a qual, sendo um tributo, é de pagamento compulsório, obrigatório. Já o filiado está sujeito à incidência de ambas as contribuições. Para eximir-se do pagamento da contribuição confederativa, deve desligar-se da entidade sindical. Por fim, o inciso 5 do artigo 8º diz: ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. A qualquer momento, os membros da categoria podem negar-se à filiação inicial ou a continuar filiados. Esse direito subjetivo a doutrina chama de liberdade de adesão sindical. O inciso 6 do artigo 8º estabelece: é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Esse inciso reforça o poder de intervenção dos sindicatos na esfera trabalhista, ao determinar que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Essas negociações coletivas podem resultar principalmente em convenções coletivas de trabalho e em acordos coletivos de trabalho, ambos considerados autênticas fontes formais do direito do trabalho. Portanto, instrumentos aptos para instituir normas trabalhistas nos limites previstos pela lei e pela Constituição. Inciso 7 do artigo 8º estabelece: o aposentado filiado tem o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Esse inciso garante ao aposentado o direito à participação ativa no sindicato,
porque assegura a ele, desde que seja afiliado, o direito de votar e ser votado na entidade sindical. O inciso 8 diz: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Esse inciso que nós já comentamos hoje prevê a estabilidade provisória para os dirigentes sindicais. Portanto, todos os membros da categoria que concorrem aos cargos de direção e representação sindical, uma vez inscritos, passam a gozar dessa proteção. Até o término da eleição. Encerrada esta, continuam protegidos se forem eleitos para cargo de direção ou representação sindical, mesmo na condição de suplentes, até um ano após o final do mandato. Nesse período, só podem ser dispensados em caso de cometimento de falta grave, conforme estabelecido na lei. O parágrafo único do artigo 8º diz que as disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Direito de greve. O artigo 9º da Constituição passa a tratar do direito de greve. Ele diz: é assegurado o direito de greve, competido aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. O parágrafo 1º diz que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º complementa: os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. A limitação prevista no parágrafo 1º foi regulamentada pela Lei 7783 de 89, que dispôs sobre o exercício do direito de greve, definiu as atividades consideradas essenciais e regulou o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. A greve é um direito fundamental que deve ser exercido em conformidade com os outros direitos fundamentais previstos na Constituição, não dando ensejo, assim, a abusos. A forma mais tradicional de manifestação de greve é a paralisação das atividades. Entretanto, há outras formas de reivindicação, como, por exemplo, as passeatas, operações tartarugas, piquetes pacíficos, entre outras. Participação dos trabalhadores e empregados nos órgãos públicos. Leiam comigo o artigo 10 da Constituição. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. É garantida, então, aos trabalhadores e empregadores a participação nos órgãos públicos, que discutam, que deliberem sobre seus interesses profissionais ou previdenciários. A finalidade dessa norma é tentar harmonizar seus interesses nas decisões proferidas por estes órgãos. Direito de participação laboral. E, por fim, encerrando os direitos sociais, nós temos o artigo 11 da Constituição. O artigo 11 diz o seguinte: nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Esse representante dos trabalhadores, eleito pelos próprios trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados, ele vai tentar conciliar as exigências dos empregados com os interesses dos empregadores, tentando evitar que os interesses, em princípio distintos, das categorias, possam prejudicar o cumprimento normal do contrato de trabalho. O artigo 11 ainda não foi regulamentado. Deve ainda ser especificado, por exemplo, qual será a duração do mandato desse representante, qual a forma de representação nas empresas de grande porte, qual será a sua estabilidade, etc. Encerramos assim nossa aula que trata do tema Direitos Sociais. Passemos agora à resolução de questões. Primeira questão. Sendo os servidores públicos também destinatários dos direitos sociais, a eles também devem ser estendidos os direitos decorrentes de convenções e acordos coletivos do trabalho da categoria a qual pertencem. E aí, certo ou errado a questão? Lembra que eu comentei que aos servidores públicos
não são estendidos todos os direitos previstos no artigo 7º, mas apenas alguns deles? O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, que aparece aí na tela para vocês, diz quais são os incisos que são estendidos aos servidores públicos. E o reconhecimento dos acordos coletivos, das convenções coletivas, foi previsto no inciso 26 do artigo 7º, e ele não está lá naquela listagem prevista no parágrafo 3º do artigo 39. Portanto, a questão está errada. Segunda questão. A Constituição proclama o princípio da irredutibilidade do salário, mas o salário pode ser reduzido por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho. E aí, certo ou errada a questão? De acordo com o que a gente viu no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, realmente o legislador constituinte assegurou ao trabalhador a irredutibilidade do salário, mas essa não é uma norma absoluta, cabe uma ressalva, essa redução pode ser feita por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então a resposta está correta. Terceira questão. Todo trabalhador faz jus ao repouso aos domingos, mas esse repouso não é remunerado. De acordo com o inciso 15 do artigo 7º da Constituição, o repouso será preferencialmente aos domingos e será remunerado. Portanto, a questão está incorreta. Encerramos então a nossa aula. Até a próxima. Como dica de estudo de hoje, indico o livro Direito do Trabalho, da Wólia Bonfim Cassar, editora Ímpetos. É um livro bastante completo e vai ajudar você a compreender melhor os direitos sociais previstos na Constituição. Bons estudos!